Direto da redação. O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, ele está atravessando um momento muito difícil. Ele está hospitalizado em Niterói, nesse momento que eu não tenho informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, mas a informação que eu tenho é que o estado de saúde do Bonifácio é muito grave. Ele tem câncer e esse câncer já se evidencia uma metástase e já há algum tempo ele vem fazendo esse tratamento. Mas a doença ela se agravou nos últimos tempos. E nesse período em que o José Bonifácio ganhou a prefeitura, a vice dele é a senhora Magdala Furtado, que é de Tamoios. Houve um racha entre os dois. A Magdala Furtado talvez não tenha o espaço no governo que desejasse. E, historicamente, o vice em Cabo Frio é uma figura muito decorativa. Não tem assim uma participação no governo, de partilha de poder. Então isso abriu uma crise entre o prefeito e a vice. E a vice se alinhou a um adversário do prefeito, que é o doutor Serginho, que é deputado e que foi candidato, eu acho que foi até candidato na eleição, doutor Serginho, se não me engano. E o José Bonifácio, com isso, com o agravamento da doença dele, assim, o que está exposto em Cabo Frio agora é o pior traço do ser humano, na questão que envolve disputa pelo poder. Porque você tem o prefeito que está numa situação gravíssima, estágio de saúde gravíssimo, e você tem uma vice-prefeita que espera ocupar a cadeira. Então, nesse momento aqui, o que menos importa é a saúde do prefeito, o que importa é a cadeira. Então, isso abriu uma disputa interna pelo poder já. O José Bonifácio, que não se afasta para se tratar, que é o que se esperava, que a família chegasse ali e afastasse para tratar o José Bonifácio, mas por alguma razão, talvez por decisão dele, ele preferiu ficar no cargo, continuar no cargo, mesmo enfrentando a doença, que demonstra também uma certa bravura, né? O cara que não se entregou. Não vou entregar, vou continuar trabalhando normalmente. Talvez isso seja até uma forma que ele encontrou de enfrentar a doença, manter-se em atividade, a rotina dele como prefeito. Talvez isso tenha prolongado até o tempo de vida dele. Mas inoportuno é o seguinte, a disputa que se abriu agora pelo poder em Cabo Frio, porque a vice quer, o que consta aqui, ela quer tomar, ela quer entrar para a prefeitura, eles tentam forçar, nesse momento aqui, uma saída do José Bonifácio para antecipar essa posse. E, ao mesmo tempo, o grupo do José Bonifácio tenta conter essa crise, tenta se manter ali, tocar uma rotina normalmente. E o que vai acontecer agora em Cabo Frio, que já está acontecendo, é que a Magdala já está formando já uma equipe de transição para sucessão. Isso vai criar um problema político enorme nas cidades. Já criou. Porque ela não tem maioria na Câmara, o presidente da Câmara de Vereadores fez um pronunciamento já com relação a essa questão do Zé Bonifácio. Zé Bonifácio tem maioria no Legislativo, porque ele é um político hábil. Então ele conseguiu formar maioria. A Magdala não é política, ela é uma pessoa que atua no setor imobiliário, em Tamoios. Ela não tem essa habilidade, é uma marinheira de primeira viagem. Ela vai ter muitas dificuldades nessa relação com a Câmara, verdade aqui seja dita. E o que tudo indica é que o padrinho dela, o patrono, que é o doutor Serginho, que vai passar então a exercer uma influência sobre o governo. O doutor Serginho, ele é alinhado ao Jair, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fez campanha sempre nesse núcleo. Então o que mostra é o seguinte, que pelo menos na maior cidade da região dos Lagos, a extrema-direita, ela por via indireta poderá assumir o poder. Se, obviamente, houver uma harmonia entre a Magdala Furtado e o doutor Serginho, até que os interesses ali também não se contrariem, não se choquem. O José Bonifácio até aqui ele faz um governo
acertado em algumas áreas, segundo algumas pessoas com as quais conversei. Na área de saúde ele conseguiu aqui manter o atendimento mínimo, mas tem deficiências em algumas áreas, como a maior parte das cidades. Ele tem deficiências lá na questão de manutenção de vias públicas, tem ruas esburacadas. Ele tem dificuldades, ainda não conseguiu acertar o setor de transportes urbanos. Todos os municípios da região dos lagos estão com problemas seríssimos na questão envolvendo ali transporte urbano. Então a cidade tem problemas pontuais, mas no principal ali, que é a saúde, ele conseguiu assim ajustar, ele conseguiu fazer ele conseguiu colocar funcional. E eu, sinceramente, estou muito impressionado. Eu pretendi até conversar com o Wilson de Souza, que o Wilson está em Brasília, mas o Wilson morou em Cabo Frio, conhece todo mundo, conhece o Zé Bonifácio, conhece também a política ali em Cabo Frio. E eu conversei com alguns amigos, com alguns colegas, um deles jornalista, não vou citar o nome aqui porque não me autorizou. E também com advogados que militam em Cabo Frio, todos eles são unânimes em falar o seguinte: olha, o que se prevê numa eventual ausência de José Bonifácio é um momento em que vai detonar-se uma crise política, porque a vice, ela não tem a mesma expertise, ela não tem a mesma vivência, ela não tem o mesmo jogo de cintura, não tem a couraça de elefante para labutar com a classe política aqui em Cabo Frio. Então, assim, essa é uma unanimidade. Pode ser uma surpresa? Pode. Ela pode surpreender? Pode. Ela pode se banhar no Rio Jordão e daqui a pouco vir como uma pessoa que conseguiu driblar, vencer essa dificuldade. A gente torce que sim, espera que sim. Mas o fato que está posto é o seguinte: Zé Bonifácio está hospitalizado, segundo algumas visitas que ele recebeu, alguns colaboradores. Ele está lúcido, ele conversa, ele despacha. Mas nós vamos mostrar, tem imagens aí, Júlio, a gente vê na imagem do José Bonifácio no início do mandato e a imagem do José Bonifácio hoje. Ele faz um tratamento quimioterápico e na imagem, não sei se você consegue pôr aí, diferenciar uma imagem da outra, você tem o José Bonifácio, mas aí ele, por exemplo, solta o áudio desse vídeo, por favor, aí foi quando ele tomou uma queda, ele sofreu uma queda. Por favor, bota no início. Fui a Fortaleza participar do Encontro Nacional dos municípios que adotaram a moeda social, como nós adotamos a moeda Itajuru. No domingo já estava dentro do aeroporto, praticamente pertinho do portão de embarque, quando tropecei e aconteceu isso. Eu não quero falar do meu tombo, não. Eu quero falar dos profissionais da educação, da saúde, quero falar dos profissionais de modo geral, e em especial assegurar aos docentes efetivos, docentes contratados, docentes 2 contratados, que a partir do mês de maio a folha de pagamento estará sendo paga com o piso nacional, que é uma reivindicação de todo o Brasil. Portanto, queridos, participem, ajudem, não paralisem as nossas escolas, melhore nosso ensino, ajude as nossas crianças e jovens, evitando inclusive o desconto em folha de pagamento. Eu conto com a sua presença nas nossas escolas, sem nenhum tipo de paralisação. E vamos continuar. Todos em Cabo Frio sabem que fui a Fortaleza. Está voltando aí, está repetindo. O que é que ele está explicando aí? Porque ele foi a Fortaleza, ele lançou uma moeda social em Cabo Frio, que foi Itajuru. Então foi nessa ocasião, esse vídeo é dessa ocasião, está na rede social dele. Então ele está explicando que ao subir, ou estava dentro do avião, ele tomou uma queda, ele mostra ali um dos olhos dele com rouxidão. Então ele já estava sofrendo assim os efeitos da quimioterapia, porque é um efeito forte, né? Um procedimento quimioterápico, radioterapia, isso afeta as pessoas. E o José Bonifácio está perto de completar 80 anos, ele tem 78 anos, então isso pesa muito. E eu fui o primeiro a noticiar que o José Bonifácio seria candidato a prefeito de Cabo Frio nessa nova fase. Por quê? O Bonifácio ele foi candidato a prefeito de Arraial do Cabo, teve um desempenho fraco, né,
chegou lá, voltou, transferiu o domicílio para Cabo Frio, onde ele foi prefeito no passado. E ele começou assim, a entrar numa nova fase, começou a pedalar, começou a praticar pedaladas de bikes em grupos na cidade, se mostrando ali uma disposição física até admirável naquela ocasião. E diante disso aí, na verdade, eu fiz uma brincadeira dizendo que o Zé Bonifácio seria candidato a prefeito. Depois ele acabou até sendo candidato a prefeito e vencendo a eleição, porque Cabo Frio atravessou um período muito difícil. Ele sucedeu Alair Correia. O ex-prefeito Alair Correia governou a cidade no momento em que a cidade passava pelaquela crise de desvalorização no barril do petróleo. Cabo Frio, apesar de ser uma cidade turística, com característica turística, mas ela é, em sua maior parte, sob o ponto de vista de arrecadação financeira, petrorrentista, depende de royalties de petróleo. E o Alair Correia enfrentou, então, uma queda na cotação do barril do petróleo. E, além disso, ele enfrentou um outro problema seríssimo, que foi cobrança de precatórios. Dívidas antigas de pessoas que tinham valores a receber com a prefeitura e que estavam já transformados em precatórios. Esses precatórios começaram a vencer. O Tribunal de Justiça do Rio mandou fazer arresto nas contas da prefeitura. Então foi uma situação assim dramática, de atraso de pagamento, coleta de lixo paralisou, a cidade entrou praticamente em colapso naquela ocasião. E foram as circunstâncias, não foi propriamente dizer, foi um governo desastroso do Alair, não. As circunstâncias financeiras daquele momento impôs algumas dificuldades administrativas, que desgastou o governo do Alair Correia, saiu desgastado do governo, e nesse processo, aí veio o doutor Adriano, na sequência, que foi prefeito, logo depois da Alair ganhou a eleição, um médico, ortopedista. O governo também, em decorrência do que herdou do Alair Correia, não foi bom, foi um governo também tão assim problemático quanto o da Alair Correia. Então foi nesse ambiente posterior que se elegeu o José Bonifácio. Ele estava conseguindo pelo menos dentro das peculiaridades, dentro das dificuldades, organizar as finanças de Cabo Frio. Conseguiu normalizar a situação. Mas poder, a natureza humana, aí Maquiavel explicava muito bem isso, né? Porque Maquiavel, ele conseguiu dizer o seguinte, que a espécie humana, ela é resultado da adaptação de certas espécies, assim, as opressões hereditárias, né? Então, diz o seguinte, que a natureza humana, por natureza, ela não é confiável, é traiçoeira. Então ele foi enfrentar também no exercício do poder a natureza humana, o pior da natureza humana, que é a disputa pelo poder. E na disputa pelo poder, é como no amor, vale tudo. Aí, querido, aí subiu, ele afastou-se durante um período para se tratar, aí a vice sumiu, a mosca azul deu uma picada. A mosca azul, aquela bem venenosa, deu uma picada na vice, gostinho do poder, aí acabou, aí começou a briga, aí o trem descarrilou. E criou, então, o momento oportuno para uma aproximação entre a vice-prefeita e o principal adversário do José Bonifácio, que é hoje o doutor Serginho, que é deputado estadual. E que era secretário, eu não sei se está secretário ou está secretário de governo de ciência e tecnologia do Cláudio Castro, do governador Cláudio Castro. Doutor Serginho, esse aí não é doutor? Está aí o doutor Serginho, não é isso? Doutor Serginho está aí. Está aí na imagem, está aí na foto. Então Cabo Frio passa por um momento, essa aí é a vice, é a Magdala Furtado. É a Magdala Furtado, é de Tamoios, ela atua no setor imobiliário, nunca foi política, foi vice na chapa do José Bonifácio, e acidentalmente agora vai ser, né, tá contando ali de ser prefeita, acidentalmente. Mas aí o que acontece é o seguinte, a dona Magdala, ela quer assumir o mandato de prefeita agora, espera quantos dias, e no momento assim inoportuno, porque nesse momento aqui ela tinha que ser uma diplomata. Ela tinha que estar dizendo que torce pela recuperação, tinha que estar demonstrando ali toda a solidariedade ao José Bonifácio.
politicamente, essa sucessão aí, ela, se ocorrer, ela vai sair chamuscada. Porque entra no cenário não como, nesse momento ela se pinta não como vice, não como alguém que vai assumir a prefeitura. Ela está assim se vestindo com uma fantasia de agourenta, né? Com todo respeito, no momento ela está muito mais para a coveira do que para vice-prefeita. É lamentável dizer isso aqui. Então não é oportuno não, isso aí me deixa assim chocado, sabe? Particularmente eu fico chocado com essa situação que está acontecendo em Cabo Frio. José Bonifácio, a informação está aqui, ele está hospitalizado em Niterói. Ele está no hospital em Niterói. A gente vai até tentar atualizar essa informação aqui até o final do programa, mas a informação que eu tenho é que a situação dele é muito grave, o estado de saúde dele é gravíssimo e o câncer dele está realmente em estágio terminal, infelizmente.